E pessoal, por que médico parece não acreditar em milagre? Toda vez que isso acontece no meu consultório, um paciente, eu sou evangélico batista desde pequenininho, né? Continuo sendo e faço minha oração, antes de cirurgia faço, e vira e mexe no meu consultório, a pessoa chega com história, né? Consultório médico é um ambiente muito interessante, né? Que você está ali com uma pessoa totalmente despida de qualquer vaidade, de qualquer coisa, e contando a experiência dela de vida ou de doença, uma série de aspectos, né? E muitas vezes nesse contexto, né, o paciente chega com um relato, com a experiência dela, que ela considera milagrosa, né? E às vezes eu noto, tanto no semblante, como no jeito da pessoa falar depois, Júlio, parece que você não está acreditando, isso foi um milagre, isso não foi um milagre, você não é cristão. O que acontece? Toda vez que você se propõe a fazer qualquer tipo de trabalho, você vai ter alguns vieses, né? O viés da gente que é profissional médico é o viés científico. A gente está ali como técnico, né? Eu fiz faculdade de medicina, eu fiz residência de neurocirurgia, eu fiz especialização nos Estados Unidos para trabalhar no meu dia a dia, basear minha conduta nos princípios científicos médicos, né? A sua fé, a sua crença, o que você acredita é essencial para você enquanto ser humano. Mas eu, Júlio, como médico, quando eu estou no consultório, quando eu estou na cirurgia, o meu olhar é um olhar técnico. Quando eu digo um olhar técnico, não significa que ele é frio, não significa que ele não é empático, não significa que eu não vou ouvir essas experiências das pessoas. Mas o meu dia a dia, eu não estou para julgar se aquela experiência da pessoa foi um milagre ou não foi um milagre. Então a gente ouve as histórias, né? Geralmente, pelo menos eu tento fazer isso, eu não reafirmo, nem contra-argumento, nada disso. Ouço aquela história, tento tirar daquilo o que tecnicamente dá para eu colocar. Vou dar exemplo, por exemplo, tem um paciente assim, Júlio, eu tive uma experiência na coluna lombar. Eu tive uma experiência muito importante com Deus, isso e aquilo, eu vi que era minha questão da obesidade, era questão alimentar. Eu melhorei minha alimentação, eu perdi não sei quantos quilos, e aí milagrosamente minha dor na coluna sumiu. Eu, do ponto de vista técnico, eu vou ver coisas nesse comportamento da pessoa que para ela foi experiência sobrenatural com Deus, o que quer que seja, que fez ela comer menos, fez ela emagrecer, para reforçar aquele comportamento que ela continue. Que bom que você teve essa experiência, mas evite mesmo esse tipo de comida, coloque isso. Eu não estou entrando em descrédito o que fez aquela pessoa mudar de comportamento. Eu estou olhando o meu olhar técnico, científico para aquilo. E eu vou dizer que é curioso, né? Às vezes a gente entra na faculdade, ou a gente é médico, a gente aprende uma técnica, né? Só que normalmente qualquer técnica, né, ela tem uma base filosófica, né? E a filosofia da ciência, a gente olha a história da própria medicina, né? Lá atrás, Hipócrates, quando separou as ciências médicas da religião, de tudo isso, ele fez isso. Ele trouxe um olhar biológico, um olhar metodológico, um olhar sistemático do comportamento, das medicações, da forma que você vai tratar, para tentar trazer aquilo para algo replicável. Então, o nosso olhar médico é esse. Não que eu vou cortar, ou vou desmerecer, ou vou ironizar qualquer tipo de experiência religiosa, milagrosa que a pessoa tem. Mas eu vou sempre trazer para ela, no meu dia a dia, o que de comportamento eu tenho que reforçar, o que ela fez de bom para aquela doença melhorar, até para ela ter um resultado a longo prazo. Então, é bem interessante vocês entenderem isso, né? O profissional médico que você procure, muito cuidado o que propõe situação milagrosa, que só ele sabe, o que ele traz para ele o holofote que ele não deveria ter. A ciência médica, o dia a dia do consultório não tem a ver com o médico, tem a ver com você, paciente. E a história provou que pessoas que seguem o método, então é como se fosse o seguinte, você vai no consultório, o holofote tem que estar sobre você, não sobre o médico. O médico tem que fazer condutas e qualquer tipo de referência, o que a ciência tem mostrado, o que os pesquisadores têm replicado. Então, ele não deixa de ser um mero administrador dentro do contexto da saúde para te diagnosticar e dizer o que as ciências, o que os pesquisadores, o que tem mostrado que funciona melhor para o seu caso. Quando eu digo só eu sei fazer isso, ou só eu tenho uma fórmula aqui que ninguém mais no mundo sabe, cuidado. Tem grande chance de ir atrás de algo que não tem evidência científica, que promete cura milagrosa. Se eu, Júlio, sou médico, eu sou cristão, eu sou batista, eu digo, não, minha cirurgia dá certo porque eu oro e Deus incorpora em mim e eu faço a melhor cirurgia. Não estou dizendo que eu não tenho a minha experiência individual, mas muito cuidado com quem prega isso, porque as ciências médicas é um profissional técnico. Da mesma forma que você vai para o engenheiro construir uma casa, ele vai usar os cálculos, eu não entendo muito dessa parte de engenharia, mas você sabe que tem todo um arcabouço técnico, científico, de cálculo, matemático, né? Para mostrar que aquele prédio fica em pé. Se fosse num prédio, construir um prédio com um engenheiro que ele diz que ora, ele não tem formação técnica, não tem nada, ou faz
o cálculo de forma diferente, que só ele sabe fazer um cálculo para construir um prédio, dificilmente você ia confiar. Se eu fosse um piloto de avião que diz, ó, eu decolo de um jeito que só eu sei decolar o voo, mas ninguém sabe, não. Vá atrás de quem segue as evidências científicas, segue orientações, segue o deadline, mostre para você as dúvidas. E em medicina tem muita gray zone que a gente fala, que é o seguinte, às vezes, no meu dia a dia, neurocirurgia é muito comum, tem áreas que é possível 2 tipos de tratamento. Eu digo, paciente, pode ir por esse caminho, pode ir por esse caminho. Eu, Júlio, opto por esse caminho por isso, por isso, por isso. Mas tem as falhas nesse caminho que pode acontecer isso, isso e isso. O outro, que o outro médico às vezes te recomendou, tem isso, isso e isso. Mas as soluções que são vistas como boa, como fora da casinha, muito cuidado, muita atenção, que tem grande chance de você ir por um caminho que não vai ter um desfecho bom. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.